Acabei de estudar em 92, estudei na Bélgica, onde acabei os meus estudos, e ao vir para cá, aí comecei a trabalhar a 100%, na altura na Andovi, a Associação das Denominações de Origem. E por uma história muito curiosa, eu tinha um estágio garantido em Bruxelas, tinha tido classificações razoáveis, tinha um estágio lá garantido, mas tinha cá uma namorada, e a minha namorada andou a ver se conseguia alguma colocação, e um dia escreveu-me, disse, tenho um emprego para ti, tens uma entrevista, não sei o quê. Eu lá vinha uma entrevista, na altura, com o presidente da Comissão dos Vinhos Verdes, há muito tempo, era um presidente, o tenente-coronel Ingrácio Antunes, entrevistou-me e eu fiquei a representar as regiões demarcadas através da Associação Andovi. E eu juntei-me às CVRs em 92. Era uma altura muito diferente de hoje. As CVRs, fruto de uma lei que tinha saído poucos anos antes, já eram associações privadas, mas eram presididas por um representante do Estado. Na altura, o Ministério da Agricultura nomeava em cada região um representante. Diga-se bom da verdade que nomeava com bastante bom senso e, portanto, não havia, digamos, uma quesilha. Mas não eram interprofissionais sob a responsabilidade dos produtores como são hoje. E eram economicamente muito mais pequenas, ainda não havia Vini Portugal, e portanto esta construção interprofissional das CVRs e da própria Vini Portugal foi acontecendo e acho que tem contribuído muito para o desenvolvimento dos vinhos portugueses. O interprofissional é algo que a maior parte das pessoas fora do setor não conhecem, é que nós, dentro de cada região, organizamos-nos, produtores e comerciantes, para gerir essa região, as regras da produção, as castas autorizadas, os tempos de estágio, etc. E eu acho que isso é um ponto muito bom, porque ao mesmo tempo os produtores têm muito poder, mas também têm a responsabilidade e são eles que beneficiam do sucesso ou não do seu trabalho. E, portanto, o interprofissional dos vinhos é algo que até gente de fora do país vem cá estudar e julgo que é algo de que o país se pode orgulhar. Eu gosto de vinho e gostava sempre de vinho, mas os meus estudos não apontavam para o vinho. Eu estudei Direito e depois estudei Administração Pública e Lobby e é um bocado isso que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida, mas não necessariamente no vinho. E, portanto, o vinho acabou por ser uma descoberta profissional e hoje é uma paixão do dia-a-dia. Essa entrevista que a minha namorada da altura me propôs apresentou-me a um mundo que eu conhecia mal, só conhecia como cliente, e que hoje naturalmente conheço bastante melhor, e isto, nós para trabalharmos no vinho precisamos realmente de gostar do vinho, e portanto eu não teria ficado tantos anos se não gostasse disto, e de facto é assim, eu no meu escritório tenho uma vinha envasada, que cuido como se fosse um filho, com a maior dos carinhos, portanto nós gostamos disto, alguém lança um vinho novo, nós queremos conhecer o que é, uma casta que mais ninguém tem, onde é que está, há um restaurante tal que tem um vinho não sei o quê, vamos lá ver, e portanto o vinho ao mesmo tempo, naturalmente é uma atividade profissional, séria, a que nos dedicamos, mas também é isto da ligação das pessoas, falamos uns com os outros, o vinho liga-nos e isso acho que é um valor muito bom. Trabalhar no vinho, para quem não gosta de vinho, deve ser muito aborrecido. Nós gostamos disto, não é? Nós sentamos-nos a conversar com um copo na mão e se calhar daqui a pouco estamos a falar sobre este vinho e sobre outro, e portanto isto desperta em nós pontos, desperta pontos entre as pessoas. Acho que o vinho faz esse papel muito bem. Eu assisti e se calhar dei algum contributo para que os vinhos verdes se desenvolvessem e, enfim, procurassem novas vias, de facto, em 20 e poucos anos. Eu acho que houve com certeza uma grande alteração na viticultura, isso é muito importante. Os vinhos verdes têm cerca de 16 mil hectares e quase metade foram renovados nos últimos anos, muito por apoio do programa Vitis, que é um programa que financia a renovação das vinhas. Fruto disso mudaram-se muitos vinhos, não havia vinho verde espumante, não havia vinho verde rosé, os vinhos verde de casta eram poucos e hoje de facto há uma diversidade muito grande. Os vinhos verdes que eram vinhos populares e se calhar vinhos de entrada, até vinhos um bocadinho étnicos dos portugueses e da imigração portuguesa, hoje estão em mais de 100 países e portanto a região fez uma revolução enorme, cresceu muito. Eu diria que, por último, os produtores é que puxaram muito por tudo isto. Hoje não há uma semana em que não haja produtores de vinho verde pelo mundo fora a representar, a vender, a promover os seus vinhos. Têm uma atenção ao mercado muito maior do que tinham antes, estão virados para fora e isto funciona quer nas pequenas quintas, nas grandes empresas, que são a locomotiva, e no setor cooperativo. Os vinhos verdes têm um setor cooperativo que paga as uvas a tempo aos produtores, paga na própria vindima e que, portanto, mostra que o setor cooperativo, que hoje tem mais de 50 anos, a maior parte das cooperativas estão nos seus 70 anos, se renovou e há, digamos, uma nova geração de gerentes cooperativos com sucesso. E, portanto, eu assisti a tudo isso, enfim, com muitas dores de cabeça, mas, por exemplo, fizemos um seguro de colheitas para todos os produtores, o que acho que é muito importante. Fez-se o acordo do Alvarinho, que permitiu que, por um lado, o resto da região produzisse Alvarinho, por outro lado, Monção e Melgaço se assumisse como uma grande, digamos, sub-região de vinhos de qualidade, e que hoje é. Monção e Melgaço têm vinhos
com o seu nome próprio, tem vinhos maravilhosos e, portanto, tive a oportunidade de ver isso se desenvolver ao longo do tempo e isso orgulha-me imenso. No movimento associativo, como muito do resto, há que saber entrar e saber sair. Não sei se saí tarde, mas saí quando senti que devia sair. E encheu-me o coração estes anos todos em que lá estive e hoje acompanho de fora, mas com muita atenção e com muito carinho. Em 2015 nós fizemos no Vinho Verde um acordo que foi difícil, foi muito, digamos, foi um parto difícil, mas muito acarinhado, que foi o que permitiu, por um lado, lançar a sub-região de Monção e Melgaço e, por outro lado, os produtores do resto da região fazerem alvarinho, que até aí não podiam. E o acordo foi muito tenso, houve uma deliberação na Assembleia da República, houve intervenções do Governo, foi muito debatido, houve imensa pressão de comunicação social e a certa altura havia um debate em Monção, precisamente no teatro lá no centro de Monção, para o qual fui convidado a ser orador. O teatro ia estar cheio de gente e informaram-me que iam estar um monte de pessoas à minha espera para me maltratarem em Monção. Bom, e eu disse, se é essa a situação, então eu não tenho alternativa, tenho mesmo que ir. E, portanto, lá fui, informei-me, na altura, com as autoridades locais que me disseram: o senhor chega antes da hora. Obviamente não se ofereceram para proteger coisa nenhuma, mas disseram-me: o senhor chega antes da hora, esteja lá e vai ver que não há problema nenhum. E eu assim fiz. Cheguei antes da hora e o debate começou com uma intervenção do então Presidente da Câmara de Melgaço, uma intervenção muito acesa, muito apaixonada e que levantou palmas. Eles diziam: o alvarinho é nosso, não se pode, tem que ser proibido fora de Monção e Melgaço. E eu respirei fundo e fui fazer uma intervenção a seguir a ele. Falei tão pausadamente quanto me era possível, fui sucinto e quando acabei a minha, mas disse claramente que não, que é uma casta, pode e deve ser plantado onde for e depois veremos se os vinhos são bons ou não. E no final da intervenção recebi uma salva de palmas da sala inteira. E a partir daí houve um debate mais sereno e eu acabei por sair sem problemas. Sim. E hoje, 8 anos depois, Monção e Melgaço vendem muito mais e têm muito mais reconhecimento do que tinham na altura. Portanto, valeu a pena Monção e Melgaço abrirem-se ao mundo, porque afinal eles ficaram a ganhar em primeiro lugar e bem, porque têm vinhos fabulosos. Esta passagem dos vinhos verdes para o Dão, e não é só, mas também muito para o Dão, é muito curioso. Eu já era apreciador dos vinhos do Dão e, portanto, senti-me em casa e estou a descobrir o Dão das castas, o Dão do encruzado, não só o Dão do tinto que nós conhecemos, mas uma série de outras coisas maravilhosas. Mas um dos pontos mais curiosos é como as pessoas são diferentes. Eu, durante 20 anos, de vinho verde, reuni milhares de vezes com os minhotos, que têm uma personalidade muito própria, e os beirões são muito diferentes. E é curioso como o vinho também expressa um bocado isso, porque assim como o minhoto não direi agressivo, mas é muito vivo, o minhoto mexe-se muito mais, as discussões são muito acesas, o beirão tem outra forma mais serena e mais, se calhar mais profunda de ver as coisas, e os vinhos também refletem um bocado isso. E, portanto, eu acho que esta ligação do vinho à cultura é muito interessante, e se formos pelo país fora, se calhar vamos encontrar outras pontos de ligação daquilo que é o vinho à cultura, porque o vinho é cultura, faz parte da nossa maneira de ser, não é? Nós, nos momentos principais do nosso dia-a-dia, ou até em celebrações, etc., bebemos vinho naturalmente. E, portanto, esta minha descoberta, que hoje são muitos quilómetros de estrada, mas ao mesmo tempo tem sido uma descoberta fantástica de regiões que eu conhecia menos bem e que têm tanta coisa para descobrir. Importa valorizar as denominações de origem. Eu julgo que a ligação com o turismo aí é muito importante para que as pessoas possam visitar e valorizar a região onde estão, a gastronomia, os vinhos, as compras que lá fazem, etc. Mas há um caminho de valorização das regiões que demora a fazer. O Douro começou naturalmente, historicamente, mais cedo. Os verdes tiveram também a ajuda da imigração, que levou o seu nome pelo mundo fora, para o bem e para o mal, mas levou. Outras regiões estão a desenvolver-se, por exemplo, o Alentejo no mercado brasileiro já com muita força. Mas isto demora o seu tempo. Agora, eu acho que é que o consumidor cada vez mais vai querer ter a certeza de que está a consumir algo genuíno, se possível com menos intermediários, levando o valor ao produtor, com respeito pela natureza. Isso é algo que é crescente. As pessoas querem ter a certeza que não estão a consumir um produto que contribui negativamente para o ambiente e, portanto, os processos de certificação aí são muito valorizados. Eu não sei se Portugal precisa de tantas CVRs como tem, se calhar podíamos ter mais entreajuda, mais colaboração e aí fazer algumas poupanças e dedicar mais desses recursos a outros fins. Mas sei que Portugal, as regiões demarcadas, as denominações de origem que tem, correspondem a solos diferentes, correspondem a castas e formas até de tratar a vinha diferentes. E, portanto, ainda bem que as têm, temos de facto que fazer esse caminho de as valorizar. Em primeiro lugar, nós devemos orgulhar-nos de ter um setor do vinho que funciona, que está bem organizado, que gera emprego e que gera vida no interior, em zonas onde não há muitas alternativas. E, portanto, o vinho é uma boa aposta para Portugal. Basta ver o que através do enoturismo se gera de riqueza numa região.
regiões onde, repito, não há, porque os turistas estão em Porto, Lisboa, Algarve, e, portanto, é preciso desenvolver o interior e o vinho contribui para isso. Tem, naturalmente, desafios grandes que tem que ultrapassar e irá com certeza. Um é o ambiente. Eu diria que nós temos que afirmar Portugal e o Portugal dos vinhos como um país que faz grandes vinhos, mas que consegue fazer grandes vinhos respeitando o ambiente. E, portanto, quem nos visita ou quem consome o nosso vinho pode saber que o seu investimento, digamos assim, nesse gosto que é beber o nosso vinho, é algo que é compatível com o ambiente. O outro é a questão social. O nosso interior está desertificado, nós não nos damos conta disso e a única forma de inverter isto não é com grandes políticas e com grandes anúncios, mas é gerando postos de trabalho que remunerem as pessoas justamente e que permitam que elas façam uma vida digna, que tenham os seus estudos, que tenham as suas férias, tenham as suas casas, saúde, educação, tudo mais. E, portanto, nós precisamos de investir nisso e o vinho tem esse problema. Nós, a certa altura, não é só não ter pessoas para trabalhar, é já não ter pessoas para conduzir as máquinas e, portanto, também há aqui uma necessidade de investir na formação para ir buscar pessoas que consigam responder a necessidades novas, que não é andar de enxada na terra. E, portanto, necessidades que geram mais complexidade e que obrigam ou a captar muita gente nova ou, se calhar, a cativar a imigração. Parece a imigração, digamos, qualificada, mas isso parece-me muito importante. Portanto, o ambiente, a parte social importantíssima e virar-nos para fora nos mercados e para o enoturismo cá. Nos mercados para fora isso está a acontecer bem. Para cá, na parte do enoturismo, eu acho que ela é muito importante pela riqueza que dissemina na região e por permitir que os produtores não dependam tanto da distribuição moderna, possam também vender diretamente uma boa parte dos seus vinhos e fazer marca. Fala-se muito das alterações climáticas, elas são uma preocupação, mas eu aí acho é que os produtores já estão atentos. Nós temos que perceber que temos que gerir melhor a água, temos que adaptar as castas aos sítios onde as plantamos. Em locais, por exemplo, nós fizemos experiências durante anos de transplantar castas de região para região. Precisamos de repensar isso, porque se há castas que são originárias ou que se dão historicamente bem no Alentejo ou no Algarve, por algum motivo elas estão bem ali e não tanto no Minho que está cheio de água. Portanto, tem que haver, digamos aí, uma ligação e está a haver entre os produtores. Eu acho que as alterações climáticas, curiosamente, sendo muito relevantes, são algo que os produtores já estão a ficar sensíveis. Por exemplo, a questão social nem tanto. As pessoas percebem que não há mão de obra, mas ainda não há passos. Eu acho que, por exemplo, o setor devia ter uma espécie de pacto para criar empregos no interior, formar pessoas e encontrar formas de elas ficarem lá. Nós não podemos fazer como os canadianos que mandam a vir aviões cheios de mexicanos para fazer a vindima, isso não faz sentido nenhum. Nós precisamos de desenvolver o interior e criar comunidades que lá fiquem. Numa altura estão a fazer a poda, noutra altura estão na vindima, o resto do ano estão no enoturismo, que a formação permita que as pessoas depois fiquem lá. E esses desafios são muito grandes. Eu acho que os ultrapassaremos, com certeza. Nós vamos dando respostas às coisas à medida que elas se tornam graves e, portanto, vamos ultrapassá-las. Mas se, por um lado, o enoturismo é uma oportunidade, por outro lado, eu acho que a questão social é uma oportunidade, mas é um desafio, é um problema enorme ao qual temos que ir mais fundo. Eu gosto imenso da diversidade dos vinhos. Eu gosto imenso de ser surpreendido pelos vinhos. Por exemplo, chegar à Madeira e ver que estão a fazer um esforço no sentido de desenvolver vinhos, quando o clima e o sol não é fácil. Chegar aos Açores e ver que já estão vinhos fabulosos ali e que os podemos provar cá e que estão aqui disponíveis. Por exemplo, chegar ao Brasil e ver o esforço que estão a fazer para desenvolver vinhos em regiões que não eram regiões tradicionalmente produtoras de vinhos e que, afinal, têm coisas fantásticas. Eu sinceramente, não tenho um vinho que possa dizer que me marcou. Mas gosto em cada momento de ir provando diferentes vinhos. Por exemplo, estou a provar um rosado e o rosé é muito tomado como sendo um vinho mais popular, mais de entrada, e afinal há rosés de casta maravilhosos. Portanto, aí está uma pergunta para a qual não tenho resposta, não tenho um vinho favorito, mas o que me dá vontade é sempre provar um novo vinho. Quando alguém diz, ainda há dias um produtor me apareceu com uma garrafa da casta Cainho, nunca tinha visto cá, só na Galiza. E juntei um par de amigos que gostam de vinhos, vamos provar, ver que tal. E, portanto, o próximo vinho há de ser o meu favorito. Gosto muito de viajar por estrada. Nós hoje temos à nossa disposição aviões e os meios mais modernos para irmos muito longe. E se calhar perdemos um bocado este gosto das coisas mais pequenas e mais simples, ou andar a pé, ou andar de bicicleta, ou ir de automóvel fazer uma viagem. Por exemplo, quem experimentar fazer a Nacional 2 passa por algumas das principais regiões demarcadas do país. Vê solos diferentes, clima bem diferente, vê uma vegetação completamente diferente entre Chaves e Faro, que é uma coisa que se faz devagarinho em 3 dias.
a pé do Porto até Santiago de Compostela passam-se dezenas de vinhas muito diferentes. E, portanto, eu gosto muito dos automóveis, ou até de andar a pé ou de bicicleta, por isso que a viagem nos dá. Às vezes, viajar é mais importante do que chegar ao destino, e a viagem é que nos dá esse gosto. E a vida também é um bocado assim, é o dia-a-dia, e a nossa viagem é que nos dá gosto. E, portanto, eu, mesmo fazendo uma viagem de automóvel e consumindo com moderação, que é muito importante, o vinho é demasiado importante para ser abusado, devemos consumi-lo com moderação, mas encontro na viagem pelo território precisamente essa descoberta de realidades diferentes.